Magnífico dia, amados irmãos. Terça-feira, na presença do Pai, dia maravilhoso, e eu já decreto toda benignidade, toda graça, toda presença, tudo de melhor que o Papai do Céu tem para nós. E a sabedoria de estar sempre buscando a própria sabedoria, buscando agir com prudência diante aos acontecimentos do dia, e que muito discernimento nos faça companhia para a gente se desviar de tudo que não é do Pai, de tudo que não agrada seu coração. E assim a gente continua caminhando aqui rumo ao reino, nos abastecendo da positividade, do direcionamento e da clareza da palavra de Deus. Gente, vocês sabem que o capítulo de ontem foi maravilhoso, foi esclarecedor, mas o de hoje também está de explodir mentes. Eu dei uma lida aqui antes de entrar ao vivo com vocês, já me emocionei, então prepara o coração para você receber as lições, para você escutar e sentir a presença do Senhor aí juntinho de vocês, assim como eu senti só de ler o capítulo de hoje. Então, já decretamos o nosso dia abençoado, já estamos chamando o Senhor e seu Espírito Santo para nos conduzir, para abrir o nosso coração, para a gente receber com muito amor cada lição e cada princípio que Marcos capítulo 10 vai nos trazer no dia de hoje. Então, iniciando a nossa leitura. Então, Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro homem, comete adultério. Alguns traziam crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Já aqui a gente toma a primeira lição, né? O nosso coração, ele tem que ser puro. O nosso coração, ele tem que ser lavado. O nosso coração tem que ser entregue diariamente àquele que nos abençoa, àquele que nos conduz, àquele que nos amou primeiro, nos ama e nos capacita diariamente. Bom dia, amada Rose. Que a paz e o amor de Cristo esteja com você. Eu iniciei aqui relembrando do capítulo de ontem, que foi fantástico, né? Queimou muito, muito, muito. Mas o de hoje não fica atrás. Então, prepara o coraçãozinho, prepara o lencinho também, porque hoje a gente vai se emocionar bastante. Aqui no resuminho, para você que chegou agora, nós falamos
que Jesus continua aqui a sua jornada, né? Foi para a região da Judéia e começou mais uma vez a ensinar. E falou sobre o casamento. Os fariseus foram incomodá-lo, né? Para variar. E perguntou a ele sobre o casamento. E Jesus, sempre respondendo com parábolas, perguntou a eles o que Moisés disse sobre o casamento. E eles responderam que Moisés permitiu que se criasse uma certidão de divórcio e que o homem mandasse a mulher embora. E Jesus reafirmou, lembrou que desde a criação Deus criou o homem para a mulher para o homem. E mesmo que o homem se divorcie de uma mulher e se case com outra, ele está cometendo adultério da mesma forma que a mulher que se divorcia do homem e se casar com outro também está cometendo adultério. Ou seja, destacando para a gente a importância do casamento, do quanto essa união é bem vista por Deus, o quanto o casamento é uma instituição sagrada, aonde homem e mulher saem da casa de pai e mãe e tornam-se uma só carne, criando assim a sua própria família. Nos dias de hoje a gente olha, a gente vê tantos relacionamentos desfeitos pela falta de clareza, pela falta de sabedoria. Muitas mãezinhas, quando se consultam comigo, falam de suas filhas adolescentes. E a primeira coisa que eu, dependendo da idade, que eu ensino é isso, é essa clareza. Hoje em dia, no mundo moderno, né, nesse mundo que não tem Deus, que a gente sabe que no mundo jaz maligno, o desejo pelo proibido, o desejo por aquilo que é errado, na cabeça dos jovens é um convite. Eu já fui jovem, né? Eu já fui adolescente, eu já tive essa mentalidade, mas exatamente por conta da falta da clareza. Porque se eu tivesse alguém que me falasse, olha, acontece assim, 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 se você pegar esse caminho, você vai chegar assim, 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 talvez muitas das coisas que me aconteceram não teriam acontecido, mas eu não passo isso para vocês como uma reclamação, porque é importante a gente saber que tudo que aconteceu no nosso passado serviu para contribuir o adulto que a gente é hoje, o ser humano que a gente é hoje, mas que a falta de informação e a falta de clareza sobre situações importantes influenciam, sim, na jornada do adolescente, porque se você não explica, né, a gente prega aqui todo dia que a sabedoria mora na pergunta. Então, se você não responde a pergunta, se você não sacia a curiosidade da tua criança ou do teu adolescente, infelizmente, você sem querer pode estar guiando essa criança, esse adolescente ao erro. Porque na cabeça dele é um desafio, na cabeça dele é uma curiosidade por falta de clareza. E quando a gente sabe que aquilo ali não serve para nós, a gente se desvia. Então é essa clareza que a criança precisa ter e, consequentemente, o adolescente também. Eu tenho uma filha de 6 anos, vocês sabem, amanhã completa 7 para honra e glória do Senhor. E aqui eu procuro conversar demais, demais. Porque a mentalidade aberta, a mentalidade sempre em busca de conhecimento, ela não nos permite fazer coisas que desagradem o coração do Senhor. Para aqueles que são despertos, pode parecer simples, pode não ter muita importância para alguns que ainda não sabem, mas o ato de nos levantarmos cedo, o ato de estarmos aqui nos conectando ao Senhor, nos abastecendo da palavra dele, nos traz clareza, nos traz um direcionamento. E aqueles que são direcionados pelos princípios da palavra de Deus estão sempre buscando não errar. Não é que isso nos faça perfeitos, perfeito só o Senhor. Só que nós somos seres humanos, nós somos seres espirituais, tendo experiências, corpos carnais, e nessa nossa jornada em busca do reino, nós estamos buscando e nos abastecendo da sabedoria do Pai, que nos impede de ser altivos, que nos impede de ser orgulhosos, que nos impede de abastecer o ego, a vaidade, a arrogância, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós nos banhamos do Espírito Santo, nós nos capacitamos, sob o favor dele, a entender a vontade dele e a estar sempre vivendo de acordo com o que ele nos ensinou. Então, tanto no capítulo de ontem, quanto no capítulo de hoje, tem ricas lições, tem ricos ensinamentos para a gente não se desviar da vontade do Pai. Deixe-me ver aqui onde eu parei.
Enfim, no restinho da conclusão sobre o casamento, eu vou voltar lá no versículo 7, onde Jesus diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Versículo 9. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro homem, comete adultério. Alguns traziam crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos, mas os discípulos os repreenderam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Mais outro ensinamento. Desculpem. Mais outros ensinamentos. Foi exatamente aqui que eu interrompi a leitura para a gente fazer a reflexão. O nosso coração, ele precisa estar e ser limpo diariamente. Como em Romanos a gente aprendeu que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, nós também continuamos nos abastecendo, nos limpando e crescendo e indo em direção ao Senhor diariamente, porque a gente se fortalece aqui na palavra, a gente se limpa, a gente se consagra a Ele diariamente, pedindo a Ele que lave o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, as nossas palavras, as nossas emoções, nossos pensamentos, enfim, tudo que nós nos propusermos a fazer tem que ser de forma pura, de forma positiva e antes de qualquer coisa ser apresentada a Ele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito e estão em conexão com Ele. Se a cada dia você se entregar a Ele, se você pedir a Ele para limpar seus pensamentos, suas ações, tudo em você, e você consagrar tudo que você irá fazer, vai em paz, vai descansado, porque Ele te direciona e tudo que você vier a fazer vai ser abençoado por Ele. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza. Como diz aqui na palavra, que para entrar no reino dos céus, a gente tem que ter um coração semelhante a de uma criança. É exatamente isso que ele quer dizer. A criança, ela não tem maldade, a criança, ela não tem falsidade, a criança, ela não tem interesse. Então o nosso coração deve ser diariamente limpo para estar semelhante a de uma criança. Porque a gente sabe que Jesus está voltando, mas a gente não sabe exatamente quando. Então a importância do caminhar sobre os princípios da palavra do Senhor é o que nos garante estarmos no caminho certo. Continuando aqui, que ainda tem muita coisa para explodir nosso coraçãozinho hoje. Versículo 15. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Só para enfatizar o que a gente já falou, né? Maravilhoso. Versículo 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Jesus falou isso porque se formos criados, soltos, sem o direcionamento, sem o interesse de buscar o único que salva, o único que cura, o único que liberta, o único que nos proporciona vida eterna, vida em abundância, vida plena, é Deus. Então, se a gente não tiver essa concepção, não tiver esse interesse de buscá-lo, realmente nós não somos bons. Eu sem Deus não sou nada. Eu sem Deus não acesso nada, eu não aprendo nada, eu não ajudo, eu não compartilho, eu não sou nada. Sem Deus eu não sou ninguém. Mas Deus sem mim vai continuar sempre sendo Deus. Então essa clareza não pode sair de dentro do nosso coração. Nós somos dependentes de Deus para tudo.
em tudo. Como diz a própria palavra, tudo é dele, para ele e por ele. Então, quanto mais cedo nós vivermos essa realidade, mais próximo do Senhor nós sempre estaremos seguindo. Essa parábola, se você ainda não reconheceu, é a parábola do jovem rico. E como muitos não entendem, ou a explicação que deram foi de forma incorreta, que ainda assim só deixa a cabeça das pessoas com mais dúvidas, vamos entendê-la. E se restarem dúvidas, deixa aqui nos comentários, me chama no direct, vamos esclarecer. Porque a clareza nos abre horizontes, nos abrem oportunidades e assim a gente aprende. Não deixa a dúvida. Gente, a dúvida não é do Senhor, tá? Nosso Pai é o Pai da clareza, é o Pai da certeza, é o Pai da luz. A dúvida, a incerteza, a vergonha, né? a timidez não é do Pai não, tá? Então, tenha sempre essa clareza. Boca fechada mata. Tem pergunta? Faz. A sabedoria mora na pergunta. E nós precisamos dela para seguir no caminho correto. Versículo 18. Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Fazendo teologia, a gente se aprofunda mais sobre esses e outros assuntos, e a gente descobre que a riqueza desse jovem rico era tão grande que cabia num camelo. Prosseguindo, eu vou deixar o raciocínio com vocês. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Repara que ele já tirou a palavra ricos. E vamos agora à parte que mais confunde a cabeça dos irmãos amados. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amados, essa agulha que a palavra significa é que lá na antiguidade, lá na Judéia, em Jerusalém, enfim, as passagens entre as cidades eram feitas por uma, eu não sei como chama a alvenaria de hoje, né? Mas nós temos as portas, correto? O formato das portas hoje é quadrado, mas lá na antiguidade era redondo, né? As passagens de um lugar para o outro, de uma entrada para outra, era redondo e baixo. E o camelo, o animal, ele não abaixa a cerviz, a não ser para beber água, né? A não ser quando ele queira, ele tem a vontade própria. Mas se você puxar, né, ele não abaixa a sua cerviz, ou seja, ele está sempre de cabeça erguida. E aqui na parábola que Jesus está explicando, ele diz que é mais fácil um camelo passar pela funda de uma agulha, ou seja, é mais fácil um camelo abaixar a cerviz e passar por aquela portal, eu não sei o nome da palavra, acho que é portal que passa, do que um rico entrar no reino de Deus. E por quê? Porque existem algumas pessoas que têm um poder aquisitivo, um poder financeiro, que adoram a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, né? O inimigo, todo mundo sabe. Então, quem ama o dinheiro não ama a Deus, né? Mas na atualidade, bom, eu falo isso por experiência própria, porque quando a minha mãe me contava essas histórias quando eu era criança, a imagem que eu tinha na minha cabeça era realmente de um camelo passando pelaquela agulha que a gente usa para costurar.
Na minha mente, era aquilo que eu via, porque a minha mente sempre foi muito fértil, sabe? Se você me conta uma coisa, eu tô vendo aqui passo a passo que você tá me contando. Então, quando a minha mãe me contava essas histórias na minha infância, na minha mente era mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino do Senhor. O que isso criou? Dinheiro não presta. Ser rico é do inimigo. Mais uma crença limitante, mais um bloqueio que faz a pessoa olhar o dinheiro como ele realmente é. E o dinheiro não passa de um funcionário, ele não passa de uma energia de troca, o que é necessário para a gente comer, vestir, estudar, ou seja, acessar, se locomover. Então, a importância, mais uma vez relembrando, acho que é isso que Deus quer que a gente tenha hoje, né? Clareza, não só hoje, mas todos os dias. É muito importante que nós tenhamos clareza sobre todos os assuntos possíveis para não passarmos uma informação incorreta, para não aplicarmos nos nossos filhos, nas pessoas que a gente se correspondem, uma coisa que vai prejudicá-los, não imediatamente, mas no decorrer da sua vida, porque tem gente que até hoje acredita da mesma forma que eu acreditei um dia, que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o que a gente mais vê hoje em dia é rico falando do reino. Por quê? Porque eles descobriram que dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de troca, uma energia de troca. E o que eles sabem também? Que maior é aquele que serve. Então, quanto mais eles servirem as pessoas com seus conhecimentos, com seus serviços, com seus produtos, mais a energia de troca vem para eles. Porque a própria palavra ensina, maior é aquele que serve. Então, que eu tenho levado essa clareza para vocês, porque para mim, quando eu descobri, foi maravilhoso, foi um peso que se tira das costas, porque eu realmente cresci achando que ser rico era pecado. Isso aumenta mais a nossa humildade e também a cegueira de você não querer aceitar nada, de você não querer buscar nada, porque na minha mente, ser rico era pecado. Continuando. Versículo 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ou seja, aquele que busca riqueza, se não tiver o seu propósito, está buscando exatamente o contrário. Está buscando frustração, sofrimento, tudo que é negativo. Mas como a gente vê hoje, né, com esse avivamento que está acontecendo, graças a Deus, a cada mais dia as pessoas estão sendo chamadas, estão sendo despertas, independente do seu poder aquisitivo, tá? Porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, enfim, tudo é dele, para Ele e por Ele. Então, independente do poder aquisitivo, a cada dia mais e mais pessoas despertam para a honra e glória do nome dEle. E Jesus fala aqui, né, que para o homem é impossível. Ou seja, toda a benignidade que você acessa, toda a graça que você recebe, toda a bênção que você recebe, para nós é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Até um rico, né, hoje na atualidade, levar o evangelho. E assim destravar a mente de milhões. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Ou seja, aqueles que largaram pai, mãe, filho, terra, enfim, para pregar o evangelho, para seguir a Jesus, ainda nessa vida receberá 100 vezes mais tudo aquilo que deixou,
E na era futura, a vida eterna. Ou seja, a própria palavra diz que aquele que tem uma promessa não morre, né? Quem tem promessa de Deus não morre. E se esse que tem a promessa de Deus viver a sua vida de acordo com a vontade do Pai, buscando, levando a palavra, que é o Evangelho, né, abrindo mentes, ou seja, fazendo a obra que Deus colocou no coração dele, ainda nessa vida, olha a promessa, ainda nessa vida receberá 100 vezes mais. E esses 100 vezes mais, eu não me refiro só à finança, não, porque a pessoa deve pensar, nossa, vou dedicar minha vida a Deus e vou ficar rico. Não, não é isso não, tá? Você recebe saúde, você recebe positividade. E outra, eu quero deixar também claro uma coisa muito importante. Nem todos os dias das nossas vidas serão felizes, mas aqueles que acreditam, aqueles que têm promessa, mesmo chorando, vai sorrir. Mesmo sofrendo, nunca deixará de fazer a obra, porque tudo é para Deus, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Então, teremos aflições, teremos tribulações, como a própria palavra nos diz, mas a nossa fé está nele. Esse é o pensamento, essa é a clareza e é o que vem muito forte. Servir a Deus é maravilhoso? Mas não nos exime do sofrimento. Não nos exime de carregar a nossa cruz com amor, com o mesmo amor que Jesus carregou a dele. Ele tinha obrigação? Não. Mas o amor e a obediência ao Pai o fizeram seguir a jornada dele, carregar a cruz dele com amor. Bom dia, meu amado irmão Alex, seja muito bem-vindo. Papai do Céu abençoe sua vida e toda a sua família. A Rose diz aqui, e por essa razão que existe padres e freiras. É por essa razão que existe padres e freiras? Rose, deixa eu marcar aqui onde eu parei pra gente continuar. Cada um de nós temos um chamado, né? Cada um de nós temos um propósito aqui dentro. Eu digo a você de coração que esse negócio de nome, esse negócio de patente, isso é coisa do homem, tá? Se você receber um chamado de levar o evangelho, você tem um ministério, você é um seguidor de Cristo, você, assim como os discípulos, né? Vocês são sacerdotes. Nós estamos aqui levando a palavra, nós somos seguidores de Cristo, nós somos sacerdotes, né? Embora só Deus tenha esse poder, eu não me considero sacerdote. Propriamente disso, não acredito que Deus tenha me chamado para isso. Eu tenho sim um desejo ardente no meu coração de levantar cedo, de estudar a palavra, de entender, de viver tudo que está escrito na palavra, todos os princípios, todas as lições. Mas o chamado é dele. Então aqui na terra, aqui no mundo, inventaram-se nomes para separar as pessoas que têm esse despertar de liderança, né? E as pessoas que não têm, os gentios, os simples, aqueles que estão sempre buscando sabedoria. Porque querendo ou não, essa diferença existe, né? A palavra diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, não que todos serão chamados. Então é necessário que se tenha líderes. E a igreja, eu acredito que tenha sido a igreja católica, porque é a mais antiga que a gente conhece, né? O cristianismo veio depois de Cristo. Então deram nomes, né? Tanto é que outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava vendo uma palestra, na verdade, sobre uma coisa que eu estava pesquisando, e a menina perguntou assim, por que na Bíblia católica tem mais livros do que na Bíblia cristã? E o palestrante respondeu que tem mais livros porque eles quiseram colocar lá. Da mesma forma que, né, se inventaram padres, se inventaram freiras, nada mais são do que pessoas que tiveram seus sentidos despertados para levar a palavra, para levar o evangelho, para fazerem de suas vidas a boa obra do Pai. Essa é a minha compreensão. Espero ter levado clareza para você, amada. Deixe-me continuar. Versículo 29. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente,
casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, ou seja, com tribulações. Que bom, meu amor, fico feliz que você tenha entendido. Jesus aqui está falando aquilo que eu falei antes, tá? Teremos tribulações, teremos sofrimentos, mas a nossa fé não pode ser abalada por nada, porque ainda nessa vida nós receberemos 100 vezes mais, e na era futura a vida eterna. Ou seja, mais uma vez enfatizando aqui, é a nossa jornada, é a nossa conexão com o Pai, o nosso agir diariamente que nos aproxima dele. E quando ele fala que a gente vai receber 100 vezes mais, não é só finança, tá? A gente recebe saúde, a gente recebe clareza, a gente recebe essa vontade de estar sempre seguindo e vivendo pelos princípios da palavra dele, tá? Isso já é, de certa forma, uma bênção, porque se você parar para olhar para a atualidade, quantas pessoas querem ter sabedoria, querem ter acesso, mas não têm o discernimento de buscar. Então, quando você recebe uma palavra e bota coraçãozinho, fez sentido dentro de você, você já está sendo abençoada por esse simples ato. Por quê? Dessa clareza, desse queimor de coração, a sua metanoia já muda. Uma coisa que você acreditava, tipo o camelo passando lá no buraquinho da agulha, faz sentido para você. A vida inteira você acreditou numa coisa que não era verdade. Por maldade dos outros? Não, claro que não, nunca será. Simplesmente pela falta de clareza. Quando a palavra de Deus nos incentiva a buscar a sabedoria, é exatamente isso que ela quer dizer. Quem busca a sabedoria está sempre despertando para uma realidade nova, está sempre acessando um conhecimento novo. E com isso a gente cresce, porque a própria palavra diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais de verdades você se abastece, mais liberto você fica. Vamos continuar. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que a gente aprende com isso aqui? Quem deseja ser primeiro, quem deseja chegar na frente, vai ser o último. Porque aquele que chega por último é o que mais serve. Ele vai dizer isso um pouquinho depois, e a gente estudou um pouquinho disso ontem. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte em separado os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Aqui é importante destacar que os gentios são aquelas pessoas que não têm sabedoria, né? São aqueles que estão buscando, mas que não despertam, aqueles que vão, o que a gente chama hoje de manada, aqueles que acompanham o pensamento dos outros. Se a maioria está indo por ali, então é por ali que eu vou. Aqueles que não têm o autoconhecimento de identificar que somos todos membros de Cristo e cada um com a sua essência. Então, aqueles que acreditam no seu coração, aqueles que estão buscando sempre por que isso é assim, por que aquilo é assim, aqueles que estão sempre buscando clareza, são diferentes dos gentios. Então, repetindo, versículo 33. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e matarão. 3 dias depois, porém, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permita-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro
à tua esquerda. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem a autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Lembra, gente, maior é aquele que serve. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nossa, esse queimou, tá? Não sei se queimou aí, mas aqui queimou. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, que coisa linda. Fé, clareza e o buscar. Isso transforma a nossa vida. Muitos não acreditam em milagres, né? Eu acredito que todos nós somos um milagre. E eu me emociono, tá? Vão se acostumando que quando toco meu coração, vaza pelos olhinhos, é impossível, e eu sou obediente, eu deixo fluir. Enfim. Mas enfim, pelo avançar da hora, eu não vou fazer o resumo, mas eu acho que ficou claro para nós aqui que é o buscar ao Senhor, é se abastecer da palavra. Aqui, eu não sei se acontece contigo, mas não tem como a minha fé não crescer, não tem como o meu coração não ficar pequenininho diante de tanta glória, diante de tanta positividade. Então eu convido você para orar comigo, para a gente agradecer essa palavra maravilhosa, essas lições, esses princípios que com certeza estão guardadinhos aqui no nosso coração e que na primeira oportunidade nós vamos usar, nós vamos viver, nós vamos trilhar sobre o princípio dessa palavra maravilhosa. Oremos, amados irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão. Gratidão por esse queimor que eu estou sentindo agora, Pai. Gratidão pela Tua palavra que alimenta, que muda direcionamento, que nos fortalece mesmo quando estamos pequenininhos, com o coração contrito. O Senhor está sempre nos sustentando, sempre nos direcionando, sempre nos abençoando com a Tua graça, com o Teu amor. Obrigada pela Tua presença, Pai.
Obrigada por mais um dia repleto de oportunidade de seguirmos o teu caminho, de nos abastecermos aqui, sermos o milagre deste dia. Obrigada, Pai, porque cada pessoa com quem nós nos conectarmos sentirá uma gotinha da tua graça em nós. Que a cada dia, Pai, o teu estudo nos traga essa graça, nos traga essa felicidade, essa alegria e nos prepare para sermos o que tu nos mandou ser, fortes, corajosos, sedentos da tua presença, sedentos da tua sabedoria, que façamos a diferença, Pai, positivamente no dia de hoje e na vida de todos aqueles que a gente vai se conectar sobre o teu favor. Obrigada, Pai, por poder ter acesso ao Senhor e à sua palavra. Obrigada por todos os corações que aqui passaram. Obrigada por todas as pessoas que pegaram um pouquinho da tua graça, do teu entendimento. Que isso se multiplique. Que a sua palavra acesse com clareza, com direcionamento, com providência, Pai, a vida dos teus filhos amados. Te peço humildemente por Israel, Pai, que haja paz em Israel, assim como também no nosso Brasil. Estamos vivendo um grande avivamento onde cada dia mais mentes e corações se rendem a Ti, enxergam, Pai, que Tu és a única verdade que liberta. Eu peço e agradeço, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Façamos, amado, um magnífico dia na presença do nosso Deus amado, que neste dia que vai ser repleto de vitórias, repleto de bênçãos e repleto da presença do Espírito Santo. Sejamos todos luz e sal na terra, um beijo no teu coração e até o próximo estudo.